Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Olá, irmãos, graça e paz. Aqui é o evangelista Milton Andrade, líder do Ministério de Família da Assembleia de Deus Campo do Guará 2. Estamos aqui neste domingo, dia 11 de abril de 2020, para ministrar a segunda aula da revista Doutrina do Trinitarianismo. Esta revista, temos o prazer, aonde o comentarista é o nosso pastor presidente, pastor Dernival Lopes Penha, aonde eu aqui mando um abraço para ele e um abraço dele para você que está assistindo, aprendendo um pouco da palavra do Senhor. Tivemos o prazer que na primeira aula que foi ministrada domingo passado, o nosso pastor presidente, comentarista dessa lição, nos deu a honra também de ministrar esta lição. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao que ele falou. Na semana passada, ele deu uma introdução falando sobre a pluralidade de Deus, as suas ações pessoais. E o título da lição de hoje é O Espírito Santo, um ser pessoal. É interessante falarmos desse texto, porque muitas pessoas falam que sente o Espírito Santo, conversa com o Espírito Santo, mas se for interrogado, se for indagado para ele lhe explicar o que é o Espírito Santo, talvez ele ou ela não vai saber explicar como o Espírito Santo é Deus, como o Espírito Santo tem atributos divinos e atributos pessoais. Esse estudo acerca da Trindade é importantíssimo para compreendermos as ações de Deus por intermédio do Espírito Santo. Antes de ler o texto, permita-me trazer essa pequena introdução, porque o plano da redenção, o plano da manifestação bíblica, ele é progressivo. Nós vamos verificar que quando o homem cai, Deus cria o projeto da redenção. No Antigo Testamento, a ênfase está na pessoa do Deus Pai. Ele cria este plano e, em seguida, trabalha para que este plano viesse a se concretizar. Quando chega a nova aliança, o Novo Testamento, o Deus Filho vem e ele executa este plano. O Deus Filho, Jesus Cristo, é peça fundamental nesse plano, aonde ele era o cordeiro mudo que foi crucificado para que pudéssemos obter a graça, a redenção. E qual é o papel do Espírito Santo? A ênfase do Espírito Santo está desde a igreja primitiva até os dias atuais. A igreja primitiva começa a se formar em Atos dos Apóstolos, após a descida do Espírito Santo no capítulo de número 2, e de lá para cá, o Espírito Santo, o que ele faz? Ele faz com que o homem seja convencido do seu pecado. Então, o papel do Espírito Santo nesse plano é convencer o homem e trazer o homem a se aproximar de Deus, para que quando a trombeta soar, estejamos preparados. Entendendo isso, eu preciso dizer que o Espírito Santo, ele está, nos dias atuais, operando na minha e na sua vida, para que esse plano da redenção, o plano da salvação, seja concluído com êxito. E aqui nós vamos estudar um pouquinho sobre a pessoa do Espírito Santo. Para você que está aí nos acompanhando, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 3 a seguir. É o texto que nos foi colocado aqui. O fundamento da lição está no versículo de número 4 deste capítulo. Eu vou ler enquanto você localiza Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 a seguir. Fundamento. Guardando-a, não ficava para ti
e vendida não estava em teu poder? Por que formastes esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. O texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de número 3, a seguir diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Grave isso, ao Espírito Santo. E retiveste parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formastes esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que isto ouviam. O texto que, ora, acabamos de ler, é um texto bastante conhecido, quando Ananias vende a sua propriedade, mas ele não quer dividir o seu ganho, ele não quer compartilhar com o próximo o que ele obtivera, ele mente acerca do valor da venda daquela propriedade. E no versículo de número 3, nós vamos verificar que ele está mentindo não aos homens, mas ao Espírito Santo. E no versículo de número 4, em vez de utilizar a palavra Espírito Santo, o autor coloca mentis a Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Espírito Santo é Deus, é parte da Trindade, a Trindade Santa. Por isso que devemos aqui estudar a pessoa do Espírito Santo. A introdução diz assim: o Espírito Santo aparece nas Sagradas Escrituras com qualidades que o distinguem de uma força ou energia proveniente de Deus. Essas qualidades são atributos de caráter pessoal. O Espírito Santo, ele não é uma energia cósmica, não é uma energia positiva como alguns enumera, qualifica, colocam esses nomes no Espírito Santo. Não, o Espírito Santo, ele tem atributos divinos porque ele também é Deus. Não estamos falando de três deuses, mas estamos falando de um Deus que tem sua divisão em três: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esses atributos que o Espírito Santo carrega da sua divindade são conhecidos como o atributo da onipresença, da onipotência e da onisciência. O Espírito Santo também tem esses atributos. Na carta aos Romanos, capítulo de número 15, versículo 19, veja o que Paulo vai dizer aos nossos irmãos. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhanças até Ilírico, tenha divulgado o Evangelho de Cristo. Então nós aqui observamos a onipotência. O Espírito Santo, ele tem poder. O Espírito Santo é aquele que nos locomove, é aquele que nos dá substância espiritual para podermos vencer todos os dias as batalhas que enfrentamos no mundo espiritual. Sobre a onisciência, temos um versículo que se encontra em Salmo 139, versículo 2, que diz: sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. O Espírito Santo, ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você deseja, ele sabe o que você está pensando neste exato momento, enquanto está aqui ouvindo esta lição, ouvindo esta aula. O Espírito Santo, ele tem este atributo: onipresença, onisciência e onipotência. Sobre a onipresença, vamos verificar o que está escrito no livro de Efésios, capítulo de número 4, versículo 8. Por isso, diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, quer dizer, subiu senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra.
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. O Espírito Santo, ele tem poder para estar em todos os lugares, mas repare, estar em todos os lugares não significa dizer que ele se manifesta em todos os lugares. E aí nós vamos verificar no texto mais a seguir. O tópico 1 desta lição traz por título Destaques bíblicos para os atributos pessoais do Espírito Santo. Tópico 1.1 diz assim: como o Antigo Testamento apresenta o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele já estava presente desde a criação. Nós verificamos a presença do Espírito Santo quando Deus estava criando a natureza, quando Deus estava criando o homem. Nós observamos que a presença da Trindade ali naquele momento, ela está implícita, mas notável. Nós percebemos que Deus estava conversando. No hebraico, Deus, escrito no original, é Elohim. Elohim representa pluralidade, ou seja, a presença das três pessoas da Trindade ali na criação. Vamos observar que o Espírito Santo era aquele que também ajudava os profetas nos momentos de dificuldade. O Espírito Santo estava com eles, representava muitas das vezes a força de Deus naquele momento para com os profetas. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, observamos a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo ela é mais notável a partir de Atos 2. Mas já em João, capítulo de número 14, quando Cristo está conversando com os discípulos, que os discípulos estão perturbados, e no versículo 1 ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele vai trazer um texto, e quando ele vai finalizar, ele diz: olha, é necessário que eu vá, para que o Consolador venha, cuidar de vocês. Verificamos desde ali que o Espírito Santo já estava próximo do ser humano. Com a partida de Cristo, ele viria. E esta descida acontece em Atos, capítulo de número 2. Mas o que me chama a atenção é o que está escrito no livro de 1 Coríntios, na carta de 1 aos Coríntios, capítulo de número 3. Eu vou localizar aqui para você. Se você quiser acompanhar também aí no celular, fique à vontade. Versículo de número 16. Olha o que diz esse texto. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Paulo está falando para a igreja que estava se formando em Corinto, dizendo: olha, vocês são o templo de Deus. E é necessário cuidarmos deste templo para que o Espírito de Deus, o Consolador, o amado da nossa alma, tenha lugar, guarida em nós, para que ele se sinta à vontade, para que ele se sinta em casa. E precisamos entender que, se você já foi na casa de alguém e não foi bem recebido, a vontade que você tem é sair imediatamente. A vontade que lhe sobrevém é de não mais voltar naquela casa, de não mais voltar naquela residência. Nós vamos verificar que o Espírito Santo, como atributos pessoais, ele tem sentimentos. Então, quando o Espírito Santo ele verifica que não tem espaço para ele verifica que a casa está ocupada com outras coisas, exemplo, com o pecado, ele não fica, ele não coabita com a mentira, ele não coabita com o pecado. Então, Paulo está com essa preocupação, dizendo: olha, cuide do templo que é vocês. Cuide do seu coração, cuide da sua vida, para que o Espírito Santo habite em você, venha habitar em você. Então, o Espírito Santo, ele está presente no Novo Testamento, quando verificamos o que está escrito em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Verificamos que o Espírito Santo estava presente lá na criação,
quando o nosso pastor Denival, na primeira aula, fala sobre a criação, por isso que eu passei aqui direto deste tema, mas nós vamos verificar que também, no último livro da nossa Bíblia, no último capítulo, e no versículo de número 17, ele diz: e o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, o Espírito, que é o Deus Espírito Santo, e o esposo, que é o Deus Filho, dizem, vem. Então, nós vamos verificar que o Espírito Santo está presente no Novo Testamento, está presente no Antigo Testamento e está presente nos dias atuais ao qual nós estamos vivendo. O Espírito Santo, agora vamos para o tópico de número 2. As ações pessoais do Espírito Santo têm aspectos sobrenaturais. Isso aqui é importante. O Espírito Santo é o substituto de Jesus na obra de condução da igreja. Lembra do que eu te falei? O Espírito Santo convence o homem do pecado. É um projeto, é um plano progressivo. Deus cria o plano da redenção, Cristo executa e o Espírito Santo ele vem convencer o homem do pecado e aceitar este plano da redenção. Atuando como consolador. Jesus disse, ainda que esse Consolador daria prosseguimento ao ensino que ele havia iniciado. Por ser o Espírito Santo dotado de sentimento, recomendou à igreja que não o entristecesse. Esse texto está na carta aos irmãos da igreja de Éfeso, no capítulo de número 4, versículo de número 30, aonde Paulo vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem sentimento, porque ele também é uma pessoa. Por isso que nós falamos a pessoa do Espírito Santo. Eu queria compartilhar com vocês alguns atributos pessoais do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é inteligente. Olha o que Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27 vai nos dizer. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, o Espírito Santo, ele tem inteligência, o Espírito Santo, ele nos ensina, o Espírito Santo, ele está atento como estamos vivendo, da forma que estamos vivendo. O Espírito Santo tem emoções, como eu já falei, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, Efésios 4, versículo 30. O Espírito Santo, ele tem vontade própria. Tem vontade própria? Tem. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 11. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme ele quer. Então, o Espírito Santo, ele tem vontade própria. Só pode ter vontade própria quem tem a característica pessoal. Não é uma energia, é muito mais além do que isso. O Espírito Santo, ele tem poder para fazer algo na sua vida transformador, na sua família transformador. Eu acredito nisso. O Espírito Santo, neste momento, ele pode estar aí dentro da tua casa, lhe ouvindo. Não sei como você está vivendo, mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo, ele te conhece. O Espírito Santo, ele te sonda, porque um dos atributos dele é o que está escrito no livro, na carta aos Romanos, que nós acabamos de ler, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo faz isso por você, o Espírito Santo faz isso por mim, o Espírito Santo faz isso por todos nós. É um estudo, mas não impede você de adorar ao Senhor, glorificar ao Senhor nesta manhã na sua casa.
O ponto 2 do tópico 2 diz o envio do Espírito Santo. O envio do Espírito Santo, antes de tudo, eu preciso dizer que era algo necessário. Tinha que acontecer. Mas para acontecer, Cristo já não poderia estar mais aqui na terra, como nós temos ciência de que ele, falando com os discípulos, era necessário ele subir para que o Espírito Santo viesse a ficar aqui. Desde a vinda do Espírito Santo, que nós verificamos lá no capítulo de número 2, essa experiência com a pessoa do Espírito Santo se intensificou de uma tal forma que você anda, você sente a presença dele. Você adora, você sente a presença dele. Você está na igreja, você sente a presença dele. Você está no trabalho, você sente a presença dele. Você fala com Deus e o Espírito Santo lhe ouve e leva as suas orações até o Senhor, porque o Espírito Santo lhe acompanha 24 horas. Mas desde que você esteja conforme a vontade de Deus. E eu acredito que isso está se cumprindo na sua vida. O Espírito Santo, ele tem atitudes de uma pessoa. Eu preciso falar isso para você, já estamos aqui quase no final do nosso estudo. Veja o que João vai dizer no capítulo 16, versículo de número 8, que o Espírito Santo convence do pecado. Guia os crentes à verdade. João capítulo 16, versículo de número 13. Atos capítulo 8, versículo 39, o Espírito Santo realiza milagres. Olha o que diz. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu seu caminho. O Espírito Santo tem a atitude de uma pessoa. Intercede por nós. Romanos 8, 26. O Espírito Santo, ele também recebeu atribuições que somente uma pessoa poderia receber. Por isso que ele não é simplesmente uma energia que emana de Deus. Ele é o próprio Deus que se manifesta para nós aqui como Consolador. Atos capítulo de número 10, versículo 19 a seguir, fala que o Espírito Santo deve ser obedecido. Atos capítulo de número 5, que foi o que nós acabamos de ler na leitura inicial, e daqui a pouquinho nós vamos destrinchar um pouquinho o que o autor quis nos passar com esse texto, diz que as pessoas pensavam que podem mentir ao Espírito Santo. Isso porque entendemos que o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele pode ser entristecido. O Espírito Santo, ele pode ser ultrajado, conforme está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo de número 29. Então, o Espírito Santo, desde o momento em que ele foi enviado, verificamos que a presença dele aqui na nossa vida, ela é real e notória. Por isso, precisamos observar os preceitos bíblicos para que o Espírito Santo permaneça na nossa vida, permaneça na nossa casa. Vamos finalizar o tópico de número 3. Diz assim o título: por ser Deus onipresente, o Espírito Santo vê os nossos atos. É interessante, aqui Deus usa o comentarista desta lição, o autor desta lição, porque o texto que foi escolhido mostra a relação entre o Espírito Santo e Deus, dizendo que o Espírito Santo é o próprio Deus e que Deus é também o Espírito Santo. No texto que lemos, verificamos no versículo de número 3, se você tiver com sua Bíblia aí, olha aí por gentileza. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Aqui vale lembrar que Satanás significa adversário e diabo significa acusador. Encheu o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo. No versículo de número 3 ele diz: mentisses ao Espírito Santo. No versículo de número 4, na parte final, ele diz: não mentiste aos homens, mas a Deus. Então verificamos que Pedro sabe
Pedro identifica que o próprio Espírito Santo é Deus e que Deus é também o Espírito Santo. Aqui cabe um adendo dentro dessa história que verificamos que Ananias e Safira estavam unidos em um mesmo projeto. É importante que o marido e a mulher estejam unidos no projeto? Importantíssimo. Mas cabe ressaltar que esse projeto só vai para frente se for de acordo com a vontade de Deus. Se Deus estiver assinando o projeto, vai dar certo. Mas não tem como um projeto que foge à vontade de Deus, mesmo que esteja o homem e a mulher unidos no mesmo propósito, unidos no mesmo pensamento, se Deus não estiver por dentro do projeto, se Deus não estiver acolhendo o projeto, não vai dar certo, vai dar errado. Por isso que observamos o que este casal unido, eles pereceram, porque apesar de estar unido, não estavam com propósito diante de Deus. Então aqui vai uma observação. Verifica como é que está a tua casa, como é que está a tua família, como é que está o teu casamento. Você e o teu marido estão no mesmo propósito? E se estão, este propósito está na direção de Deus? Se não estiver, o que eu devo fazer, evangelista Milton? Ore, busque ao Senhor, para que vocês possam alinhar os teus pensamentos com os pensamentos do Senhor. Porque os pensamentos de Deus são melhores. Os pensamentos de Deus vão te levar a lugares que você nunca pensou chegar. Os pensamentos, os projetos de Deus para a sua vida é fundamental. Provérbios, capítulo de número 19, versículo 1 a seguir, é um texto que fala sobre projetar. É importante você e o seu marido fazerem projetos, sim, mas repare o que está escrito lá. O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Então, se você fez um plano junto com seu marido, apresenta ao Senhor. Fala, Senhor, se for da tua vontade, vai acontecer. E eu acredito que se for da vontade de Deus, pode se levantar o inferno, os demônios, toda a arquitetura do diabo para atrapalhar, mas não vai conseguir, porque maior é o Senhor na sua vida, agindo Deus na tua casa, agindo Deus na tua família. Quem impedirá? Você pode declarar isto nesta manhã? Quem vai impedir o agir de Deus dentro da tua casa? Declare, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O tópico de número 2 o ponto de número 2 do tópico 3, e aqui nós já vamos para a parte final, nos diz o pecado na igreja de Jesus. Quando há pecado, desabonadores da conduta cristã, deve-se estar ciente que o Espírito Santo está presente, visto que foi mandado como consolador exclusivo da igreja. Não tem outro consolador. Só o Espírito Santo é o consolador da igreja, exclusivo da igreja. A igreja não tem que ter medo, por estar o Espírito Santo presente em todos os seus momentos. Contudo, deve recorrer a ele com temor e arrependimento, como o pai e o filho. Ele também é amor. O pecado de Ananias e Safira foi desconhecer isso e usar engano perante Deus, como disse Pedro. Eu preciso frisar aqui o seguinte, que um dos maiores problemas do ser humano não é pecar, porque todos pecamos. Um dos maiores problemas do ser humano é tentar encobrir o seu pecado, porque de Deus não se zomba. Daniel, capítulo de número 2, versículo de número 2, diz que ele conhece o profundo e o escondido, ele revela o que está escondido, e que nada pode ficar oculto aos olhos de Deus. Ele traz a luz. Então, quando o ser humano começa a esconder-se de Deus, ele começa a não seguir a palavra, ele começa a ser uma pessoa na frente dos irmãos, mas por trás comete aquilo que desagrada ao Senhor. Eu costumo dizer que essa pessoa corre o risco de ficar com a sua consciência cauterizada pelo pecado. Qual é o problema? O problema é que você vai pecando, o
O Espírito Santo está lá observando essa cena, mas ele não pode interferir se você não recorrer a ele. E você já não recorre mais a ele porque você não consegue entender que você está no lamaçal do pecado. E o Espírito Santo está lá tentando te convencer. E você vai endurecendo e vai ficando com a sua consciência cicatrizada por dentro, dizendo, não, eu não estou pecando, está tudo bem, está tudo certo. E de repente você pode vir a acontecer contigo o que aconteceu com Ananias, morrer e está aí um zumbi, um morto-vivo, como pode-se dizer, aonde você já não sente mais a presença de Deus e você começa a observar que Deus está falando, mas você já não sente mais a voz de Deus arder no seu coração. Por que isso acontece? Porque a sua consciência cauterizou pelo pecado. Não deixe isso acontecer. Se você errar, corre aos pés do Espírito Santo e fala, Espírito Santo, eu pequei, me perdoe, eu não quero mais. Não deixe o pecado tomar conta da sua vida. Provérbios vai nos dizer que aquele que confessa e deixa o pecado alcança misericórdia. E é nisso que nós acreditamos, porque o Consolador ele está aqui para facilitar o nosso acesso à misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Vamos para a conclusão. O Espírito Santo, suporte para a vitória contra o mal, faz o pecador lembrar-se do advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Está escrito em 1 João, capítulo de número 2, versículo 1. Aquele Consolador, o Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. O Espírito Santo, ele interage conosco. O Espírito Santo está conosco. Ele é o Consolador. E quando nós pecamos, ele facilita o nosso acesso ao advogado, que é Jesus Cristo, o justo, aonde o nosso advogado intercede por nós na presença de Deus Pai. Por isso é importante o Espírito Santo estar perto de nós. O Espírito Santo fazer parte da sua vida, fazer parte da sua família. Então, é necessário, primeiro, reconhecermos os atributos da pessoa do Espírito Santo, que nós falamos aqui. Mostrar, entender que ele tem atributos sobrenaturais sobre a nossa vida. Por isso que eu digo que o Espírito Santo tem poder para operar na tua casa. O Espírito Santo tem poder para curar o teu filho, para livrar a tua filha, para livrar o teu marido do álcool, das drogas. O Espírito Santo tem poder para isso. Basta você acreditar. O Espírito Santo, nos nossos dias atuais, está presente. Que você possa ser a imagem e a semelhança de Cristo na terra, com a certeza de que o Espírito Santo está te guiando, com a certeza que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Então, amados, aqui vamos encerrar mais uma lição, a lição de número 2. Espero que vocês possam ter aproveitado algum comentário que foi citado aqui, leve para a sua vida. Eu costumo dizer que o cristão ele tem que andar com 2 sacos, um com fundo e outro sem. Aquilo que você entender de valor para a sua vida, coloque no saco que tem fundo e leve para o decorrer da sua vida. Aquilo que você entender que não serve, coloque no saco sem fundo e lá mesmo vai ficar. Mas eu creio que o Espírito Santo continuará falando ao seu coração, continuará falando para a sua família, que possamos sair logo dessa crise, dessa pandemia que acometeu o mundo, e eu creio que mesmo nos momentos das adversidades, o Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo está trabalhando na nossa casa, está trabalhando na nossa família. Em breve estaremos reunidos lá na igreja, na Assembleia de Deus, Campo do Guará 2, e aqui em Brasília, Distrito Federal. Não deixe de compartilhar este vídeo, assinar o nosso canal. Deus te abençoe. Que toda sorte de bênção permaneça sobre você e que a mão misericordiosa do nosso bom Deus esteja sobre a tua casa, sobre a sua família. Um ótimo domingo de Páscoa, que o Senhor te abençoe, não só hoje, mas sim para todos os dias da sua vida. Amém.